Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós temos uma convidada muito especial, mais uma entrevista da semana. Estamos recebendo a professora Carolina Mérida, que é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é especialista em Direito Empresarial pela FGV e também é especialista em Direito Público pela Faculdade Professor Damásio de Jesus. Tem mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e é doutoranda em Direito pela Unicinos. A professora Carolina atualmente é procuradora do município de Rio Verde e também é professora efetiva da Universidade de Rio Verde, em Goiás. E também na universidade ela coordena o grupo de estudos em Direitos Humanos, que é vinculado à Faculdade de Direito. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Olá, como vai, professor Danilo? É um prazer estar com você, com seus alunos e ouvintes, tratando desse tema tão importante, né? Exatamente. Esqueci de mencionar uma falha minha. Nós vamos bater um papo hoje sobre o direito humano à água potável no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, para a gente começar, professora, acho que é interessante para os nossos ouvintes que você fale um pouco aí sobre a sua trajetória dentro do direito internacional, como que chegou até essa temática, esse objeto de pesquisa. Bom, curiosamente eu me interessei pelo direito internacional a partir de estágios que eu fiz durante o curso de direito, mais especificamente sobre o direito internacional privado, né? Atuava muito com a parte de contratos internacionais. E, enfim, acabei seguindo carreira depois de formada como advogada empresarial no primeiro momento, e fui trabalhar para uma empresa produtora e exportadora de suco de laranja. E isso acabou me abrindo um leque muito interessante dentro do direito internacional. Passei, né, a me interessar por questões relacionadas ao comércio internacional, por questões relacionadas à tributação, né, acordos internacionais para evitar a tributação, e, por fim, acabei chegando na questão ambiental, que é meu foco na pesquisa. Né, na pesquisa, desde a dissertação de mestrado, eu estudo sobre direito ambiental internacional, e agora no doutorado, da mesma forma, estou estudando a governança global da água a partir de algumas experiências locais. Ah, entendi, bacana. E uma coisa que me veio aqui à cabeça, você coordena um grupo também em Rio Verde, né? Fala um pouquinho da atuação do grupo, das pesquisas que vocês desenvolvem nesse grupo de estudos. Bom, o grupo, ele surgiu, foi uma demanda dos próprios alunos, né? É um tema que sempre me foi caro. Eu estudava já o direito internacional como professora de direito internacional e sempre gostei muito de tratar de direitos humanos. E aí eu comecei a participar com alguns grupos bem restritos de acadêmicos, sem ainda um grupo formado, de simulações. Então, a gente participou de simulações do Conselho de Direitos Humanos lá em Brasília, né, na OPAS. A gente participou de algumas simulações de julgamento da Corte Interamericana no Paraná. E aí eu percebi que havia, né, um grupo de alunos que demandava um aprofundamento no direito internacional dos direitos humanos. E aí resolvi criar o grupo. O grupo é relativamente recente, né? A gente iniciou em 2019. Então, num primeiro momento, a ideia era trabalhar mais textos de artigos e capítulos de livro de forma geral sobre os direitos humanos, para que os alunos pudessem entender a estrutura, né, do sistema universal, dos sistemas regionais. E depois, a partir do segundo semestre, nós nos debruçamos mais a estudar os casos levados a julgamento ou mesmo a endereçamento pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o nosso foco atualmente é estudar estudo de casos, né, que são debatidos no âmbito da Comissão Interamericana ou que são depois julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entendi. E entrando já um pouco no nosso tema de hoje, né, o direito humano à água potável no sistema interamericano, explica para os nossos ouvintes, professora, como que essa temática da água potável, inicialmente enquanto um direito, ela veio surgindo aí no direito internacional. Bom, o direito humano à água, né, reconhecido como tal em instrumentos internacionais, ele não é um direito muito antigo, ele é um direito bastante recente, né, sob o ponto de vista de reconhecimento formal.
Muito embora a gente tenha já algumas declarações e registros que tutelam a água já da década de 70, né, tem uma convenção muito importante sobre a tutela da água com relação a recursos transfronteiriços, né, de 77, no âmbito da ONU, mas o direito humano à água, essa abordagem específica, água potável e saneamento, ela se consolidou a partir do início da década de 2000. Né? Então, um primeiro grande passo no âmbito internacional para o reconhecimento do direito humano à água foi dado no âmbito do comitê do PIDESC, né, que é o Pacto de Nova York com relação aos direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Existe uma orientação geral, um comentário geral, né, que é o número 15, que a partir da interpretação, né, de artigos do PIDESC, mais especificamente artigo 11 e 12, ele reconheceu a existência de um direito humano à água embutido em direitos como o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à saúde, né, sempre vinculado a algum outro direito dessa natureza, em razão de que o texto do PIDESC ele não trata especificamente da água, né, ele não traz a expressão água de forma clara, né, no texto. Depois, houve um outro grande momento, né? Na verdade, a partir desse comentário em 2002, houve uma mobilização bastante grande, porque já existia uma noção de que a gente estava aí prestes a enfrentar uma crise hídrica mundial, né? Então, a pressão começou muito grande dentro de organismos diversos da ONU, e aí, em 2010, isso culminou com uma resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU, né, e que, de fato, reconheceu nominalmente o direito humano à água potável e ao adequado saneamento como um direito sem o qual não é possível usufruir dos demais direitos humanos, né, porque ele é um direito que está relacionado diretamente ao direito da vida. Né, ele é essencial para a vida em todas as formas e especialmente a vida humana. Então, esse é considerado, pela grande maioria da doutrina, um marco, né, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, que reconheceu efetivamente o direito humano à água. Porém, a gente observa grande evolução sobre o direito humano à água a partir da aplicação e do reconhecimento, né, que foi surgindo no âmbito dos tribunais internacionais de direitos humanos. Né? Primeiro, com relação à Corte Europeia e depois no âmbito do nosso sistema, né, do sistema interamericano de direitos humanos. Uhum. E uma curiosidade, quando você comentou do comitê, né, do Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Não sei se tem essa informação, eu estava até fazendo uma pesquisa sobre umas outras coisas e eu tive a impressão, assim, não sei se você tem essa impressão também, que é bem difícil até conseguir as informações junto a esses comitês, né? Existe alguma questão que chegou envolvendo água e Brasil nesse comitê ou não existe nenhum registro nesse sentido? Você tem essa informação, por curiosidade? Não, eu também não acessei. E olha que eu busquei muita informação, né? Porque eu tô na fase de escrita da tese. Então, no âmbito do comitê do PIDESC, não encontrei nenhum caso brasileiro que tenha sido examinado, né? Mas a gente tem muitos casos brasileiros que envolvem, de alguma maneira, a água no âmbito do sistema interamericano, isso sim. Né? Inclusive, o primeiro caso que trata da água, ainda que de forma indireta, que foi tratado pela Comissão Interamericana, é um caso brasileiro. Entendi. Eu já ia aproveitar e fazer o link, o gancho. Então, como que essa temática então chega até o sistema interamericano? Quais têm sido os posicionamentos e por aí vai? Bom, em verdade, né, no âmbito do nosso sistema regional de proteção dos direitos humanos, houve um reconhecimento inicial primeiro do direito ao meio ambiente, né, como um direito humano de forma indireta, e aí a reboque com o reconhecimento desse direito humano ao meio ambiente sadio, inseria-se ali, né, o direito à água, mas sempre acoplado esse reconhecimento acoplado a questões envolvendo comunidades, né, indígenas, enfim, comunidades locais. Né? O primeiro caso que envolve a questão do direito ao meio ambiente com reconhecimento como um direito
indireto, né, tutelado via os direitos da Convenção Americana, foi justamente um caso de 1985, que envolvia a comunidade dos Yanomamis e tratava da questão enfim, de passagem de uma rodovia dentro de uma área protegida e que essa rodovia, ela causaria, né, ofensa a vários direitos humanos previstos na convenção, mas a nossa convenção americana, ela não trata especificamente do direito ao meio ambiente nela, né? Isso vem depois com o Pacto de São Salvador, ou o protocolo, melhor dizendo, de São Salvador, que aí sim traz, né, no artigo 11, a questão do meio ambiente, mas nem na convenção e nem no protocolo nós temos a expressão água, né? Então isso foi uma construção jurisprudencial, né, que no primeiro momento veio aí de forma indireta a tutela do meio ambiente por meio da tutela do direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à própria propriedade coletiva, né, dessas comunidades, o direito de acesso à justiça, enfim, vários dispositivos da convenção eram utilizados para justificarem que, ao violar direitos outros, né, previstos na convenção, o direito ao meio ambiente também estaria violado a reboque. E nele, muitas vezes, aparecia a questão da água. Entendi, de forma indireta ou reflexa, né? Já que os documentos não tratavam expressamente da questão da água. Uma coisa, eu estava até dando aula hoje sobre direito internacional e comentando com a turma essa questão do cumprimento das decisões do sistema interamericano. Existe uma crítica, né, já que no sistema europeu, por exemplo, o país pode ser suspenso do Conselho da Europa e por aí vai. Já no sistema interamericano existe essa crítica em relação à pouca, talvez, efetividade, digamos assim, das decisões da Corte. Nessa questão da água, quais foram os reflexos? Será que a gente já pode falar de consequências em termos de implementação dessas decisões? Como que você tem visto isso? Bom, primeiro que essa questão ela é curiosa, porque eu participo bastante de grupos ibero-americanos, então a gente tem muito uma visão crítica, né, do sistema interamericano a partir da concepção de estudos nossos brasileiros e de outros colegas aqui, principalmente da América do Sul, né? Mas a gente, quando a gente vai participando de congressos europeus, a gente tem muitos elogios, principalmente nessa questão ambiental, para com as decisões e a atuação tanto da comissão como da corte, né? Por quê? Porque muito embora a gente não tenha essas sanções, e que, ao meu ver, seriam prejudiciais, né, melhor dizendo, no nosso sistema, porque o nosso sistema é um sistema que ainda não tem uma adesão, né, da totalidade de estados que potencialmente estariam ou poderiam estar vinculados a ele. É um sistema ainda que merece crescimento, né? Inclusive, estados importantes, né, membros da OEA, não participam do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como, por exemplo, Canadá, Estados Unidos. Então, eu não sei se uma sanção dessa seria, na verdade, uma sanção ou um prêmio, né, para aquele estado que descumpre sistematicamente normas previstas na Convenção Americana. Porém, fora do Brasil, o nosso sistema, e fora da América Latina, principalmente, nosso sistema é muito elogiado pelos europeus, porque eles acham que aquela forma de acompanhar o cumprimento das decisões, principalmente da corte, no sentido de emitir relatórios, de continuar notificando o Estado, para que, até que seja cumprida a decisão integralmente, né, a corte faça um acompanhamento de supervisão do cumprimento das decisões, ele é extremamente elogiado, e eles alegam que no sistema europeu não existe um mecanismo equivalente, e que acaba, do ponto de vista da efetividade, esse acompanhamento de revisão das decisões acaba, às vezes, sendo mais eficiente do que uma sanção mais pesada, né? Com relação à questão ambiental, especificamente, a gente teve, de 2017 para cá, uma ascensão do tema, né? Assim, muitos autores chamam até de ecologização do sistema interamericano de direitos humanos, porque a gente teve uma opinião consultiva, né, que foi de autoria da Colômbia, que é a opinião consultiva número 23 de 2017, que, na verdade, promoveu um grande giro hermenêutico em termos do sistema interamericano, né? Como resultado dessa opinião consultiva, a Corte se manifestou no sentido de passar a reconhecer que o direito ao meio ambiente no sistema interamericano é um direito autônomo, né, com base na interpretação do artigo 26 da Convenção Americana, que trata justamente dos direitos econômicos, sociais e culturais, da progressividade, né, do desenvolvimento progressivo desses direitos. Então, com base
no disposto no artigo 26 da Convenção Americana, né, que vai remeter depois lá, mais diretamente ao artigo 11 do Protocolo de São Salvador, mas o 26 ele pode ser levado diretamente a julgamento da Corte. A Corte entendeu, a partir dessa opinião consultiva, que o direito humano não precisa, o direito humano ao meio ambiente, desculpa, ele não precisa comprovar que se deu através da violação de outro direito, né, de direito à vida, de direito à propriedade, basta que se demonstre que houve efetivamente ofensa ao direito ao meio ambiente sadio para que a Corte possa se manifestar a respeito. Então, a partir de então, a Corte reconhece a autonomia e a justiciabilidade, a possibilidade de questionamento direto e objetivo sobre danos ao direito ao meio ambiente no sistema interamericano. Então, isso foi considerado uma verdadeira revolução em termos de posicionamento da nossa Corte, que foi muito elogiado também fora do nosso âmbito aqui, né, do âmbito americano. Eu gostei dessa leitura que você fez, né, que talvez se nós tivéssemos uma sanção parecida com o sistema europeu, talvez isso iria premiar, né, ao invés de realmente punir, né, o Estado e falar, não, então beleza, estou caindo fora, e talvez seria até do interesse do Estado em alguns contextos, né, realmente é uma análise muito interessante, não tinha parado para pensar por esse aspecto, realmente, a gente faz muito essa crítica, né, da efetividade, etc., mas até que ponto realmente não seria mais interessante conseguir, primeiro, uma adesão, uma conscientização maior por parte dos estados, para depois realmente discutirmos mecanismos mais efetivos, talvez, de sanção. Eu realmente não tinha pensado por esse aspecto. Só tentando contextualizar, me corrija se eu estiver errado, essa discussão também do meio ambiente no sistema interamericano, também acontece num contexto de discussão da responsabilidade internacional do Estado por violações de direitos humanos praticados por empresas. A gente pode falar que existe essas duas discussões andam juntas ou não necessariamente? O sistema interamericano, ele já reconheceu, né, em diversos casos, que o Estado, não precisa ser o Estado o ofensor do direito ao meio ambiente, né? O que eu quero dizer com isso é que se o Estado não é capaz de fiscalizar e cumprir as normas internas que exigem licenciamento e que exigem uma série de restrições em matéria de proteção ambiental, ele deve responder igualmente. Então, ainda que não se puna diretamente a empresa em si, o Estado acaba sendo responsabilizado por não aplicar a lei interna e por não proteger o direito ao meio ambiente que passou, né, de forma inequívoca desde 2017 a ser considerado como um direito autônomo. E a gente tem, né, alguns casos aqui no Brasil que tem a participação do Estado justamente nessa questão de se omitir, né? A gente tem o caso do Belo Monte, por exemplo, a usina do Belo Monte, né, que pega ali uma série de áreas de proteção indígena, enfim, até uma parte do povo Xingu, e que foi um caso, né, talvez o caso mais frustrante, eu acho, que em matéria de direito humano ao meio ambiente, que foi anterior, né, foi lá de 2010, anterior a essa opinião consultiva, mas, enfim, as entidades que noticiaram, né, a violação de direitos de natureza ambiental, né, por ausência de consulta prévia, são considerados direitos procedimentais ambientais, a ausência de consulta prévia a esses povos, né, que seriam retirados de algumas áreas ou teriam restrição de acesso a recursos naturais nas suas áreas em razão dessa obra. O Brasil, primeiro, foi derrotado, né, não quanto ao mérito, mas a comissão reconheceu urgência e editou uma resolução com uma medida cautelar, né, determinando a suspensão da obra, mas depois houve uma questão diplomática bem séria, o governo brasileiro retirou o diplomata que atuava junto à OEA e enfim, deixou de pagar a contribuição, né, na organização, de modo que, na ocasião, o sistema achou melhor recuar, né, e mesmo o Brasil não comparecendo, né, e não apresentando as razões ou apresentando uma defesa com relação a essa denúncia, acabaram colocando panos quentes nisso, né? Então, para mim, esse é um dos casos mais frustrantes que envolvem o Brasil e envolvem a questão ambiental, né? E, de certa forma, envolve a água também, muito embora esse caso seja, como eu disse, anterior a essa mudança de paradigma.
né? Hoje a gente está numa fase interessante, pelo menos do ponto de vista do direito humano ao meio ambiente no sistema interamericano. A gente teve esse ano passado vários casos, né, que discutiram e aplicaram a possibilidade de tutela autônoma do meio ambiente, e um caso especial, né, que me chama muito a atenção pelo objeto de estudo, que é a água, que foi o caso de fevereiro, que foi um caso contra a Argentina, né, um caso que envolvia uma comunidade, né, uma associação de comunidades, La Cajoná, né, que ficou conhecido como Nuestra Tierra, versus Argentina. E esse caso, a mim, me interessa muito, porque ele trata especificamente, ele nomina, né, que no âmbito do sistema interamericano está consagrado o direito humano à água potável e ao saneamento, né? Então, para a questão da água, esse é o caso mais forte, porque foi a aplicação num caso contencioso do reconhecimento não só do direito humano autônomo, mas do direito à água potável e ao saneamento como um direito possível de ser levado à discussão no âmbito da corte, né? Esse caso, ele ficou bem conhecido. Eu já escrevi, mas ainda está no prelo, eu escrevi um capítulo de livro que deve ser publicado em breve, justamente sobre esse caso, né, examinando o direito à água no sistema interamericano à luz desse caso e da opinião consultiva 23 de 2017. Mas, enfim, dentro daquele contexto maior, né, que o caso envolve a disputa pela ocupação de uma área, né, que tradicionalmente é uma disputa antiga, que envolve povos campesinos, né, que utilizam áreas para pasto, para pastoreio, para criação de gado, e essa associação que representa esses povos tradicionais e que ocupam essa área e que tem, né, já reconhecido no âmbito do sistema interamericano um outro vínculo com os recursos naturais e com a terra, né, que é um vínculo que transcende só o direito ao meio ambiente sadio, mas que envolve o aspecto cultural, envolve a própria ancestralidade desses povos, né? E nessa decisão especificamente se questionou, né, que a invasão dessas terras e o uso dessas terras para fins de gado, cercamento e uso para pastoreio estava prejudicando de forma específica, entre outros direitos, o direito humano à água. E a corte reconheceu nesse caso, então, e condenou, né, a Argentina a assegurar não só meios eficazes e culturalmente adequados para garantir o acesso à água potável e ao saneamento a esses povos, mas principalmente, isso me chamou muito a atenção, condenou a Argentina a apresentar planos, né? Então deu prazo de um ano para apresentar um plano, levantando as condições reais desses recursos, e apresentar políticas públicas, né, que garantam a questão da água em quantidade, qualidade, e que seja não só suficiente à vida, mas a vida digna, e que no caso desses povos tradicionais envolve toda essa questão cultural, né? A forma deles cultivarem alimento, a importância da água e dos ciclos de chuva, por exemplo, né, para questões culturais. Então, esse caso, de fato, é um caso fantástico para quem estuda o direito à água, e é um caso que coloca o nosso sistema, o sistema interamericano, na ponta, né, dessa discussão, porque foi o primeiro sistema regional a reconhecer o direito humano à água num caso concreto de forma autônoma, né? Pelo que você está me falando, pelo que você explicou aqui, a gente pode até falar que o sistema interamericano, atualmente, pelo menos nos últimos anos, ele tem uma atuação talvez muito mais significativa em termos do direito à água do que o próprio sistema global. Então, não sei se você concorda com esse meu raciocínio. Sim, a questão do sistema global é que o sistema global, já de alguns anos para cá, ele tem adotado uma outra estratégia, né? Porque no âmbito global existe uma dificuldade muito grande, em razão dos interesses mais difusos, né? Dos países que, enfim, estão em estágios de desenvolvimento diferentes e têm interesses completamente antagônicos em alguns casos. Mas no âmbito do sistema da ONU e de organismos internacionais, até que atuam na questão de financiamento, né, de desenvolvimento, a abordagem tem sido mais no sentido de envolver outros atores. Então, trabalhar numa aproximação com uma governança, né, mais democrática, no sentido de envolver mais atores e mais recentemente, muito baseada na questão da localização, na questão de
participação de municípios, de estados, de comunidades, né, que é a questão da paradiplomacia, e que eu sei que é um assunto muito caro ao professor Danilo, que também eu abordo na tese. Eu também sou uma defensora, né, da paradiplomacia, principalmente nessas matérias de cunho ambiental e da água, especificamente, que são matérias que têm uma dificuldade maior de serem tratadas de forma vinculante, né, no âmbito do direito global. Então, existem vários trabalhos, vários estudos, vários dados e vários projetos, né, no âmbito do Mercosul. A gente tem, né, o Mercocidades, que trabalha com essa perspectiva também do local, né, para o global, mas a gente tem no âmbito da ONU. Então a gente tem a própria FAO, né, tem estudos e tem grupos de trabalho com relação à questão da água, a Unesco publica materiais interessantíssimos. Agora que a gente está falando do âmbito global, agora em janeiro, né, nesse mês de janeiro agora de 2021, é coisa fresca, bem atual, foi publicado um informe pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, por um especialista que relata questões de natureza ambiental, e justamente o enfoque desse informe é direitos humanos e a crise mundial da água. Então, tem todo um enfoque preocupado em chamar a responsabilidade para os estados, desde a questão do diagnóstico até chegar no final ali da questão da governança. E, professor Danilo, tem um dos tópicos especificamente com relação a obrigações das empresas nessa temática. Ah, sim. É um material fantástico. Eu ainda eu já dei uma lida, mas eu ainda não aprofundei muito sobre ele, porque certamente vai ser inserido na discussão da tese, mas é um material muito fresco. E a gente tem o relatório da Unesco, né, que é publicado anualmente com relação à questão da água, né, a situação dos recursos hídricos no mundo, e o último informe publicado, ele trata justamente da questão da crise hídrica com a questão das mudanças climáticas, né? Então, esses dois grandes temas, mudanças climáticas e a crise mundial da água, eles estão aparecendo de forma muito importante em todos esses organismos que, de alguma maneira, têm relação com questões de natureza ambiental ou de direitos humanos, né, dentro do sistema global. Então, no sistema global, a abordagem é um pouco diferente, até porque a gente carece, né, de um tribunal especializado em matéria ambiental. Então, acabou que, num primeiro momento, a Corte Internacional de Justiça, né, conheceu alguns casos que tinham ali alguma matéria, né, que acabava resvalando na questão ambiental, mas hoje os sistemas regionais eles têm mais aptidão, né? Os sistemas regionais de direitos humanos têm mais aptidão e mais efetividade até para lidar com as questões relacionadas ao meio ambiente, dentro dessa perspectiva de direito ao meio ambiente como um direito humano. Você falou da paradiplomacia, realmente, bom, é um tema que eu gosto bastante, trabalhei na minha dissertação de mestrado e agora na minha tese de doutorado, eu também discuto essa questão das cidades, né, do papel das cidades na implementação das normas internacionais de direitos humanos. E na minha dissertação de mestrado, eu fiz um estudo de caso da paradiplomacia na cidade de São Paulo. E realmente, através da paradiplomacia, são desenvolvidos inúmeros projetos relacionados direta ou indiretamente com o meio ambiente, né? Então, realmente isso é muito importante, a questão do poder local e do meio ambiente. E, inclusive, o Conselho de Direitos Humanos fez uma discussão muito interessante justamente sobre o papel do poder local na proteção dos direitos humanos. Então, a gente às vezes não estuda muito, né, o município do ponto de vista do direito internacional, a gente acaba pegando mais os sujeitos mesmo ali, estados, OIs e por aí vai. Então, acho que fica uma dica aí, né, para quem quer estudar alguns temas que não são tão estudados. Essa questão da paradiplomacia realmente é muito interessante do ponto de vista do direito internacional, como que o direito internacional ele responde a esse fenômeno, né? Ainda é pouco estudado. Então, realmente, eu gostei bastante de você ter lembrado da paradiplomacia, né? Dessa atuação. E que é um tema em alta, né, professor? Porque se a gente pegar a estratégia dos ODS, né, de implementação das metas, é a localização. Se a gente pegar o Marco de Sendai, mesmo os marcos relacionados à ONU Habitat, né, a nova agenda urbana, todos eles também mencionam diversas vezes,
a fundamentalidade do papel das cidades nesses processos. Né? Então, se a gente fala de desastre, que é um tema muito atual em termos de interesse global relacionado ao meio ambiente, se a gente fala de água, se a gente fala de mudanças climáticas, se a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando sempre de movimentos que têm crescido nesse sentido, né, de envolver esses atores e comunidades locais, principalmente cidades, mas não só, nesse processo. Né? A gente tem um professor, eu já estou tratando como patrimônio nosso aqui do Centro-Oeste, né? Mas tem um professor muito conhecido, respeitadíssimo e internacionalista, que é o professor Marcelo Varela, né? E ele defende a tese de que no âmbito dos regimes internacionais existe uma certa vocação, né? Cada regime temático ele tem uma certa vocação, e às vezes é erro estratégico até da diplomacia, né, querer trazer uma lógica ou uma vocação de um dos regimes para outro. E ele fala justamente que na questão ambiental, os grandes avanços que a gente teve, né, nos últimos 20, 30 anos, eles decorreram justamente de soft law e dessa questão da governança. Né? Então, talvez não seja a estratégia. A gente não tem mais tempo. Né? O meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, a crise hídrica, são questões que urgem. A gente não tem mais tempo de ficar batendo nessa tecla e voltar a discussões antigas, né, no sentido de que países desenvolvidos e em desenvolvimento divergem quanto a metas. Não, a gente tem que travar essa discussão em paralelo, mas eu acho que o foco principal, as fichas maiores, devem ser apostadas justamente nesses avanços, né, que foram mais efetivos no âmbito de soft law e no âmbito da governança a partir de atores, né, e não de sujeitos necessariamente do direito internacional. Exatamente. Existe até uma discussão que talvez não tenha chegado com tanta força ainda no Brasil sobre a ideia de cidades de direitos humanos, né, o papel das cidades nessa questão dos direitos humanos. E esse dia para trás eu li um artigo também recente falando sobre a urbanização do direito internacional, que justamente as cidades elas atuam através de soft power, né? Pegando essa linguagem. Então, é bem interessante. Realmente, ainda tem crescido esse estudo no Brasil, mas ainda de forma, talvez, não sei, de forma um pouco tímida ainda. Não faz parte dos grandes assuntos estudados no direito internacional aqui no Brasil. Então, para quem está nos ouvindo, né, fica a dica aí de um assunto muito importante e que tem muito ainda para ser estudado. Professora, queria agradecer, enfim, gostaria de fazer alguma consideração final e também dar alguma dica aí para quem quer estudar essa matéria ou alguma outra dica relacionada ao direito internacional de algum livro, algum filme, alguma coisa nesse sentido? Olha, com relação especificamente da água, né, o direito humano à água no sistema interamericano, eu sugiro que vocês aguardem eu publicar a minha tese. Porém, tem um livro aqui muito interessante, que é um livro didático, né, que foi a dissertação de mestrado da professora Paula Danese, que ela trata da questão da proteção do meio ambiente à luz do sistema interamericano. Então, traz toda a parte histórica, faz um comparativo com esse tema no âmbito do sistema europeu. Então, até a gente chegar na orientação consultiva, ela contempla nesse livro. É uma dica boa sobre o tema que a gente está tratando, né, dessa inter-relação entre direitos humanos e direito ambiental. O livro se chama Meio Ambiente na Contemporaneidade, de sua proteção à luz do sistema interamericano de direitos humanos. Ele foi publicado pela editora Juruá, e o nome da autora é Paula Monteiro Danese. Ele é de 2019, é um livro interessantíssimo sobre o tema do nosso bate-papo. E com relação a filme propriamente não, mas eu tenho uma série, né, que está disponível no Netflix, que chama Rotten. É uma série interessantíssima, porque ela vai abordar em vários capítulos diferentes, ela é uma série documentário, né, e ela aborda em cada um dos capítulos um tema sensível com relação à questão do meio ambiente e violação de direitos humanos. Né? Então, ela trata, por exemplo, da questão de plantações de abacate no Chile, como isso acabou impactando na questão da propriedade, na própria questão da água. Ela trata na questão da água engarrafada, né, em algumas regiões do mundo. Enfim, cada um dos capítulos dessa série
não vão trazer uma abordagem que vai tratar de um tema, né, questão da indústria têxtil relacionada a direitos humanos. Então, vai tratar em cada um desses capítulos algum tema de direitos humanos relacionados ou ao meio ambiente, ou ao direito do trabalho, enfim. É muito rica a série. Eu recomendo fortemente para quem se interesse pela temática. Eu não conhecia, assim, eu não conhecia essa série. Já anotei aqui para o final de semana, para assistir aqui no final de semana. Bom, professora, mais uma vez obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Foi uma conversa muito bacana, um tema muito interessante, né? Realmente essa questão da água, né, enquanto direito humano, enquanto direito tutelado pelo direito internacional, realmente é uma temática diferente, né? Uma temática muito interessante e uma temática recente, como você colocou bem aí ao longo da sua explicação. Então, muito obrigado mais uma vez. Queria lembrar que o nosso podcast Direito Internacional em Debate, ele tem página no Facebook, página no Instagram, @Internacional em Debate. E também os episódios e entrevistas estão disponíveis no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Então, nos vemos no próximo episódio, na nossa próxima entrevista. Um forte abraço.